Paz do Senhor, amém? Agradeço mais uma oportunidade de estar aqui falando da palavra do Senhor, né? Que nós possamos ser capacitados cada vez mais mediante a palavra que o Senhor vem falando com cada um de nós, né? Quero deixar uma palavra de reflexão mediante as situações que nós estamos vivendo, né? Porque são muitas afrontas, são muitos levantes, são muitas discórdias em nosso meio, não somente dentro da igreja, mas também fora, né? E aí, nessas situações que a gente vivemos uma guerra interna, onde a gente faz a nossa vontade ou faz a vontade de Cristo, né? Ou a gente cede à vontade da carne ou a gente cede à vontade do Espírito, né? Gálatas 5, 16 e 17 fala que são duas forças dentro de nós lutando, para que a gente não possa fazer o que a gente quer. Então a gente tem que se submeter a uma delas. Ou a gente faz a vontade da carne ou a gente faz a vontade do Espírito. Simples assim. E quando a gente vive por meio da palavra, a gente acaba sendo testado em algumas coisas. E na maioria das vezes a gente acaba, se esmorecendo. Por quê? Porque uma luta constante, sem o preparamento certo, a gente acaba padecendo no meio da guerra. E muitos acabam retrocedendo, voltando, né? No nosso meio, hoje, o evangelho não está sendo pregado da forma que é. Eu não sou nenhum teólogo, aqui eu só estou passando aquilo que nós vamos passando aqui dentro, na nossa situação, no nosso meio. A gente vai aplicando a palavra vai ser transformada em nossas vidas, e nisso gera mudança. O controle próprio é um dos fatores que a gente tem que estar sempre vivendo ele. Por quê? Quando acontece algumas coisas, algumas situações, algumas afrontas no nosso meio, o que acontece? A gente quer fazer da nossa vontade, do nosso jeito. E quando a palavra vem em nossa direção, a palavra do Senhor, ela vem para nos transformar. Se a gente não for obediente à palavra, a gente acaba errando muitas das vezes. E é nisso onde a gente acaba fazendo que a nossa fé desfaleça, por falta de preparo, por falta de entendimento, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa e a gente vai pro joelho, a gente jejua, a gente se prepara, a gente faz isso e aquilo, e nada se resolve. Parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus não está nos ouvindo. E assim, por falta de maturidade, a gente acaba fazendo o quê? Desistindo, fracassando, voltando, né? O evangelho de hoje, ele não está sendo direcionado da mesma forma que foi direcionado para eles lá no passado. A história da igreja primitiva vai dizer bem assim, que muitos foram jogados no Coliseu para ser torturados e mortos por leões, outros foram executados por modo de tortura, outros foram crucificados, como a gente bem sabe na história dos apóstolos, que acontece com cada um deles, e nenhum deles, tanto os apóstolos, tanto os cristãos que se converteram a Cristo, nenhum deles negaram a Cristo, nenhum deles retrocederam, pelo contrário, todos esses que morreram fortalecendo na confiança da sua fé, né? Nenhum deles negaram a fé, nenhum deles negaram a Cristo, nenhum deles largaram a igreja, né? Então, no dia de hoje nós precisamos estar bem capacitados pela palavra do Senhor, mediante muitas coisas, né? Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quando acontece uma situação que vocês não têm um controle, quando acontece uma guerra no seu derredor, ou quando uma luta chega até a sua casa, o que vocês fazem? Vocês resolvem as coisas do seu jeito? Ou vocês se submetem a esperar com paciência no Senhor? Porque do mesmo jeito que o Senhor trabalha na vida do próximo, Ele também está nos trabalhando, também está trabalhando na nossa vida. Quando Ele fala assim, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, ele trabalha das duas formas, tanto para transformar a vida da pessoa que está te afrontando, te perseguindo, ou transformar essa situação que você não vê mais saída, e também te ensina algo
a ter a paciência, porque a paciência gera a fé. Não tem outro meio, porque a gente tem que esperar. E essa espera acaba prejudicando, porque a gente vive num mundo de ansiedade, né? E às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas próprias mãos, né? E o que a palavra do Senhor nos diz é que nós devemos submissão a Ele, certo? E o que a palavra fala, né? O que ela diz conosco é que nós devemos ser transformados a cada dia. Não é de uma hora para outra. A transformação pela palavra do Senhor, ela é gradativa. E muitas das vezes acontecem várias situações das quais, se não tiver focado em Cristo, alicerçado naquilo que o Senhor o que acontece? A gente acaba se afastando, se esmorecendo, né? João 15, no verso 3, vai dizer assim que nós somos limpos, nós já somos limpos pela palavra que o Senhor já tem dito a cada um de nós. E esta palavra que Ele fala para cada um de nós é o que vai nos ajudar no dia da adversidade, né? No dia da afronta, no dia da guerra. E aí precisamos saber qual é o Deus a qual servimos. Precisamos, com toda essa nossa fé pequena, por mais que seja pequena, mas nós devemos lutar. E nós precisamos nos perguntar: o Deus que eu sirvo, Ele está me vendo? Sim. O Deus que eu sirvo, Ele está me ouvindo? Sim. E mas por que acontece essas coisas? Parece que meu jejum não está funcionando, porque quanto mais eu jejuo, mais as guerras aparecem. Quanto mais eu oro, mais situações ruins na minha vida acontecem. E aí, às vezes a gente fica se questionando se realmente a gente está no caminho certo. E eu digo para vocês, meus irmãos, pode ter certeza, se essas coisas estão acontecendo, você jejuando e buscando o Senhor, sinto muito te dizer, mas vai continuar acontecendo. Mas o Senhor nos dá ferramentas necessárias, né? Que a gente possa suportar. Efésios 6, no capítulo 6, a partir do verso 10, vai dizer que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar, né, os dados inflamados do inimigo. E quais são esses dados? Muitas coisas são setas malignas, né? Também pode ser usada palavras de maldição contra a nossa vida. Pode ser uma situação que acontece no seu trabalho, na sua casa, no meio de onde você anda, como você faz, até mesmo na igreja. Por mais que isso seja triste de dizer, na igreja também tem todas essas coisas, porque Paulo ele diz: há muitas facções no meio de vós, mas precisa que essas facções, esses grupinhos aconteçam para que realmente aqueles que são de Cristo se manifestem. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê uma situação errada, a gente acaba ficando calado. A gente não tem a reação, a gente não tem ação nenhuma. Ou a gente olha para o outro lado, ou a gente finge que não está vendo. Então, aqueles que são verdadeiramente de Cristo, eles vão se manifestar. Para dizer, não para afrontar, mas para dizer que o caminho que essa pessoa está trilhando, está seguindo, é totalmente errado conforme a palavra. E eu estou tentando viver sobre essa palavra, porque essa palavra todo dia ela vem me transformando, todo dia ela vem me capacitando, e para isso eu preciso buscar, né? E se entender qual é o Deus que eu sirvo. Precisamos, com toda a nossa pequena fé, entregar essas batalhas nas mãos de Deus, né? Como ele diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Vamos lá ver o que a palavra do Senhor nos fala. Bom, vamos lá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, vai dizer assim: nesta batalha não tereis que pelejar, pois tais vós ou vocês fiquem parados e vê a salvação do Senhor para com cada um de nós. Então o que ele diz bem assim: quando acontece essa peleja, quando essa afronta vem até a sua casa, a gente tem que entender que a luta não é nossa, essa luta é do Senhor. Então para isso a gente precisa entregar e confiar
que o Senhor vai fazer. Vai lutar por mim e por você, né? Então, muitas das vezes, o silêncio de Deus acaba fazendo isso, que a gente acaba perdendo isso na nossa vida. Nós devemos aprender a entregar para o Senhor. Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todas essas lutas que vocês estão suportando, aguentando, né, e tentando se levantar, a Bíblia nos diz que a gente deve entregar, né? Como Ana, ela só recebeu aquilo do Senhor quando ela aprendeu a entregar. Nós também devemos aprender a entregar antes de querer receber. Porque em 2 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, 2 Coríntios vai dizer assim: não veio sobre vós ou sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que se pode suportar. Antes, com a tentação, também dará o escape, né, para que a gente possa suportar, né? Muitas das vezes, no meio da afronta, no meio da adversidade, das guerras que a gente está enfrentando, tanto do lado de fora, certo? E a principal, que é do lado de dentro, quando a gente tenta matar a nossa própria vontade, né? Pela submissão da palavra, a gente aprende que se a gente faz as coisas do jeito certo, corretamente, seremos aceitos e seremos bem-sucedidos, como no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, vai dizer. Deus, ele vai dizer para Caim: Caim, sobre esse desejo que você está tendo, sobre esse descontrole que você está, sobre essa vontade de querer resolver as coisas do seu jeito, se você fizer as coisas certinho e andar na linha, você será aceito. Mas se você quiser fazer as coisas da sua vontade, o pecado, ó, bate a porta e será contra você. Mas contra esse desejo você deve dominar. Deus ele explica bem certinho para Caim, certo? Porque é algo que a gente deve aprender a controlar, as nossas emoções. E quando acontece esse tipo de afronta na nossa vida, a gente quer resolver tudo do nosso jeito, tudo da nossa vontade. E aí eu faço a mesma pergunta que a minha esposa me disse, né? Você não confia em Deus, não? Né? Se a gente aprendeu a entregar, a gente deve confiar. A gente não deve temer. A gente não deve se submeter às vontades da nossa carne e querer resolver as coisas do nosso jeito. Antes, a gente tem que esperar. E essa espera acaba nos afetando de várias outras maneiras, né, meus irmãos? Então, para isso que a gente venha ser capacitados por eles. Continuando aqui, bom, como a gente acabou de ler, né, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, vai dizer que a gente deve apenas ver o que o Senhor nos fará, ou nos livrar de toda essa perseguição, de toda essa luta. Nós devemos confiar no Senhor com convicção, né? Não podemos esquecer disso, que a convicção é aquela que a gente tem a permanência, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas cremos e esperamos no Senhor com paciência. Amém? Então, agora eu faço outra pergunta, né? Qual é a luta que você está enfrentando que não te deixa dormir? Qual é a situação que te tira o foco de buscar ao Senhor? Que tempestade é essa que te afasta, que te abate e te faz pensar que Deus não está te vendo? Do mesmo jeito que Ana entendeu que para ela receber, ela precisava aprender a entregar, ela não recebeu nada. Ela não obteve nada do Senhor. Então, quando a gente aprende a não querer fazer as coisas do nosso jeito, mas aprende a entregar para o Senhor, colocar nas mãos do Senhor e confiar. Se é o Senhor que está batalhando, você deve esperar com paciência, né? E assim, não permitir que essa situação tire a sua paz ou que você perca a confiança em Deus, né? Às vezes, muitas das vezes, no silêncio do Senhor, a gente fica pensando essas coisas. Que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos vendo, não está vendo a situação que a gente está enfrentando, que Ele não está se compadecendo na nossa luta, ao ponto da gente se entregar dessa forma. Mas é como foi colocado
em 1 Coríntios 10:3, não vem tentação sobre nós, senão humana, né? Mas fiel é Deus para nos dar o escape da situação que a gente está vivendo, né? Então a gente não deve se esmorecer e muito menos murmurar, irmãos. A murmuração impede que o Senhor venha trabalhar na nossa vida. O Senhor não está trabalhando somente na minha vida, mas também na vida do próximo. Quando Deus está mudando o cenário, Ele está trabalhando na minha vida. Quando Deus está mudando a situação, Ele está trabalhando dentro de mim. Quando Deus está mudando totalmente o modo que eu estou vendo a situação, Ele está colocando paciência, temperança, amor. Porque qual de nós vamos orar pelos nossos inimigos? Qual de nós iremos orar pelo aquele que nos difamou, apontou e falou coisas mentirosas sobre o nosso respeito? Qual de nós, não sendo hipócrita, meus irmãos, mas nem eu oraria para aquele que me afrontou, para aquele que me apontou? Mas Cristo, ele fala que a gente deve amar os nossos inimigos. E quando o Senhor está mudando a situação lá fora, Ele está trabalhando dentro. Por isso que é a renovação pelo poder da palavra de Deus. Nós somos transformados. Não tem outro meio ou outra forma. Porque em João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro meio de a gente se chegar a Cristo. Não tem outro meio de a gente se chegar a Deus. É por Cristo. E Cristo, ele nos ensina que Ele nos amou de tal maneira que Ele não viu as suas falhas, Ele não viu os seus defeitos, Ele viu quem você é de verdade. Então nós devemos sim olhar para o nosso próximo da mesma forma que Cristo nos olha. Porque aquele que julga o seu próximo também será julgado. Então a gente aprende calado que a nossa peleja é o Senhor que está lutando, né? Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas você não deve desistir de orar. Você não deve desistir porque as coisas não saíram do seu jeito. Você não deve paralisar o seu ministério, a sua comunhão com Cristo, por causa da situação que você está enfrentando. Pelo contrário, essa situação é o combustível necessário que você precisa para ter fé, para se ajoelhar cada vez mais, mergulhar cada vez mais na palavra do Senhor. E aí é onde que nós possamos ver a transformação, né, meus irmãos? Então que a gente não venha perder essa fé, que a gente não venha perder essa convicção, que por meio da palavra do Senhor nós também iremos vencer. Se a gente for lá no livro de Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, vai dizer que Satanás, ele tenta Jesus em 3 pontos. Primeiro, ele fala assim: transforma essa pedra em pão. Aí Jesus fala pela palavra: não só de pão viverá o homem. Aí ele fala mais uma vez: lança-te daqui para cima, daqui de cima para baixo, e dará ordem aos anjos a seu respeito, que você não tropeçará em pedra alguma. Aí Jesus fala mais uma vez pela palavra: não tentará o Senhor teu Deus. Aí Satanás, não satisfeito, ele vai tentar a terceira vez, certo? Vamos lá. Na terceira vez ele vai dizer bem assim: ele coloca Jesus no pináculo do templo, onde mostra todos os reinos da terra. E assim, quando ele mostra os reinos da terra, ele fala bem assim: se você prostrar e me adorar, largar essa fé que você está dizendo, largar esse Deus que você está servindo, né? Se você se colocar na minha presença, eu te darei todos esses reinos da terra. Aí Jesus fala assim: adorará somente ao teu Deus. E sai Satanás aqui. Então Jesus, ele nos mostra 3 ferramentas ou 3 lutas que ele enfrenta, né? E muitas das vezes um tá caindo logo na primeira pancada, né? Então a gente deve resistir. Vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? A gente tem que continuar resistindo, porque a palavra em Mateus 26:41 vai dizer assim: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Então a gente deve vigiar e orar todo o tempo, a cada momento, a cada lugar, a cada afronta, a cada conversas distorcidas, a cada situações. A gente não devemos desistir de orar, mas sim orar ainda mais. É essa palavra que nos fortalece, né? Aí eu não sei a situação que você possa estar passando agora neste momento, ou
o que te faz esmorecer a tua fé. Mas eu te digo uma coisa essa noite: fiel e justo é o Senhor, que não te deixará ser tentado acima daquilo que se possa suportar, mas Ele vai te dar o escape necessário. Apenas confie, né? Agora vamos colocar a nossa fé em prática pela palavra do Senhor. Em Romanos 10, se eu não me engano, vai dizer assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor. Então, com a grande fé que você tem, ou pequena, vamos repetir nós todos juntos, na sua casa. Vamos repetir todos juntos: na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. O Senhor me dará o escape e me tirará das garras do mal. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Não serviremos, mas servimos ao Senhor. Então, a partir de hoje, declare isso na sua vida, declare isso na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, que você e sua família pertencem ao Senhor. E é o Senhor que domina a tua casa, é o Senhor que domina a sua vida, é o Senhor que comanda e direciona a sua vida. Ele não vai te deixar ser tentado mais que o necessário, mas Ele vai te dar forças para poder suportar. E repita isso quantas vezes for necessário: eu e minha casa servimos ao Senhor. E toda luta que eu possa estar enfrentando, o Senhor já me deu escape com fé. Né? Como Tiago no capítulo 1, versículo 5 e 6 vai dizer: irmão, se tem falta de conhecimento, peça a Deus que Ele dá liberadamente para todos aqueles que pedem, mas peça porém com fé, em nada duvidando. Quando a gente pede algo para o Senhor ou ora para que o Senhor mude a situação, a gente termina a oração dizendo: mas será que vai dar certo? Será que realmente Deus vai fazer alguma coisa? E esse questionamento faz que a gente perca, né, a nossa vitória. Então, quando a gente for orar novamente, quando você for orar novamente na sua casa, quando você for declarar o poder de Deus na sua vida, declare com fé, em nada duvidando. Amém? Peço aí também a ajuda de todos para compartilhar esse vídeo, né, seguir as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Acesse o nosso canal lá, no bio, né? No bio da nossa página também tá lá os links que nós temos acesso, né? Não deixe de seguir a gente e ajudar a fortalecer cada vez mais, amém?